I'm here in Saudi Arabia. I am Hilali. É isso aí, minha gente. O Neymar chegou ao Al Hilal. Acho que a gente precisa conversar um pouco, porque embora eu também esteja um pouco chateado com essa escolha do Neymar de abandonar a Europa e ir para a Arábia Saudita, eu não estou chateado por conta do nível, eu não estou chateado por conta do dinheiro que ele vai receber. Eu tô chateado porque, assim, é um cara de 31 anos que ainda podia entregar, que diz que queria entregar, ser o bola de ouro, e acaba trocando o centro do mundo do futebol, é claro, por uma liga que está se estruturando, que quer ser grande no futuro. Mas eu acho que a gente precisa conversar um pouco sobre, às vezes, o preconceito que a gente tem com essas ligas alternativas. Com a Saudi League, com a MLS, com a J-League. A gente precisa conversar um pouco sobre esse preconceito e principalmente que nós aqui no Brasil, na América do Sul, nós temos de achar que o futebol se resume à América do Sul e Europa. Isso já passou, já não é mais assim. Na Europa, eles acham que o futebol se resume a só eles. A América do Sul também é foda-se pra eles. E acho que tá na hora da gente debater um pouco isso, porque acho que a gente precisa entender que esse tipo de preconceito já não pode mais ter no nosso futebol. E isso está sendo mostrado com esses grandes craques indo para a Arábia Saudita, obviamente ganhando dinheiro, mas também elevando o nível da própria liga, elevando o nível do futebol asiático. E isso vai gerar uma reação em cadeia. Se esses grandes craques estão indo para a Arábia Saudita, por que não daqui a pouco os jogadores de segunda, terceira prateleira não também podem ir jogar no Japão, jogar na Coreia, jogar na China, para também valorizar esse lado do futebol asiático, também obviamente gerando mais investimento na parte do Extremo Oriente, né, que vai tentar trazer esses caras para não perder o domínio da Champions League da Ásia. Então acho que a gente precisa conversar um pouco sobre isso, tá? Então, antes de mais nada, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder o conteúdo que vai sair aqui no canal. E também não se esquece de olhar aqui na descrição todos os links para as redes sociais do Japão FC. É o projeto que eu estou ajudando sobre o futebol japonês e é onde eu estou focando mais. Estou escrevendo meus textos, estou participando ativamente ali nas redes sociais. Então acho que a gente precisa conversar um pouco sobre isso. E eu quero também que vocês acompanhem mais o futebol japonês lá no Japão FC, beleza? Seguinte, galera, ó, vocês viram aí antes de começar o vídeo o anúncio do Neymar, o Neymar chegando ao Al Hilal, é mais um jogador de alto nível, né, que jogava nas grandes ligas europeias, chegando ao Campeonato Saudita, vai fazer companhia pro Cristiano, pro Mané, pro Benzema, pro Fabinho, pro Koulibaly, pro Kanté, todos esses caras chegando ao futebol da Arábia Saudita e elevando ainda mais o nível do futebol asiático, tá? E eu acho que às vezes nós temos esse preconceito de ai, vai jogar na Arábia Saudita, ai, porque é só o dinheiro, não sei o quê. E, ok, a Arábia Saudita está pagando muito, né? A gente recebeu aí outro dia a comparação dos contratos que esses caras tinham nos seus últimos clubes em comparação ao que eles ganham agora na Arábia Saudita. Óbvio que tem toda essa questão do dinheiro, para alguns, como Mané, como Benzema, como o Salah, que está na mira do Al Ittihad, tem a questão religiosa, né, do islamismo, de estar num país islâmico, onde, obviamente, eles não sofrem preconceito por conta da sua fé diferente, e a gente sabe que isso acontece na Europa. A Arábia Saudita vem sendo esse ponto seguro para quem quer fazer o seu pé de meia, para quem quer viver uma qualidade de vida islâmica, né, melhor, seguindo dentro da sua fé. Mas a gente costuma ter esse preconceito de é uma liga alternativa, é uma liga menor, o futebol também não é tão bom. E acho que isso tem que começar a ficar um pouco para trás, né? Uh, a gente viu nos últimos anos, isso também falando de Mundial de Clubes, né? Um grande crescimento do futebol, tanto na Ásia quanto na África, na América do Norte. Isso demonstrando no Mundial de Clubes, por exemplo, desde 2013 nós tivemos
um representante africano, né? Tivemos, na verdade, desde 2010, na final, nós tivemos 2 representantes africanos, tivemos representantes da Ásia, tivemos representantes da América do Norte e da América Central, né? Da CONCACAF. Então a gente consegue ver que esses outros continentes estão melhorando o seu futebol. Não conseguiram vencer os europeus, é verdade, mas já conseguem vencer e jogar de igual para igual com os sul-americanos. É só a gente ver o que o Al Hilal fez com o Flamengo no último Mundial de Clubes. O próprio Palmeiras perdeu para o Tigres. O próprio Atlético Nacional de Medellín, né, em 2016, perdeu para o Kashima Antlers. A gente teve o Al Ain ganhando, acho que do River Plate também, para chegar à final. Então a gente já consegue ver que o futebol da Ásia e o futebol da América do Norte, assim como o futebol africano também, estão evoluindo. Então acho que está na hora da gente parar com esse preconceito de que. E acho que não é bem um preconceito assim, né, de questão racial, questão étnica, mas sim um preconceito que a gente tem de costume, que a gente está muito acostumado com o nível da Premier League, com o nível de La Liga, quando tinha o Barcelona do MSN e o Real Madrid do BBC. A gente está muito acostumado com o Bayern de Munique, do Hans Flick, né, que passou o trator na Champions de 2020. A gente está muito acostumado com esse nível de futebol. E às vezes a gente até mesmo esquece que nós aqui no Brasil temos um futebol muito inferior a esse nível, né? E se a gente tem esse preconceito com futebol de nível inferior, então daqui a pouco a gente para de acompanhar o Brasileirão, né? A gente para de acompanhar a Libertadores. É um nível inferior. É um nível inferior. Os melhores jogadores não estão aqui. Mas também agora eles estão começando a tomar um caminho diferente. Eles estão parando de ficar só na Europa e indo para a Ásia. A Ásia é um ponto muito importante. É um futebol muito competitivo, muito legal de se acompanhar. Desde que eu comecei a colaborar com o Japão FC, eu tenho cobrido a Champions da Ásia, né? A AFC Champions League. Eu cobri toda a campanha que o Al Hilal fez na chave oeste para chegar na final e depois perder para o Urawa Red Diamonds. E é um futebol muito competitivo, é um futebol muito legal de se assistir. E que acho que agora, com a chegada desses craques, vai ficar ainda melhor. Como eu citei no começo do vídeo, daqui a pouco esses caras de segunda prateleira vão observar o mercado ficando cada vez mais fechado na Europa. E no lugar de ir jogar na Arábia Saudita, eles podem ir jogar no Japão, na Coreia, não é verdade? A Champions League sempre foi o embate dos melhores jogadores, dos melhores times do mundo. Só que com o Neymar, com o Cristiano, com o Fabinho, Benzema, esses caras indo jogar a Champions da Ásia pela Arábia Saudita, daqui a pouco esses caras de segunda prateleira, e assim, não me entendam mal a questão da segunda prateleira, tá? Esses caras de segunda prateleira, como por exemplo o Thomas Miller, né? O próprio. Perdão. O próprio. O Mahrez acabou indo pra Liga Saudita também. Mas. Sabe, esses caras como o Thomas Miller, que são grandes jogadores, mas não são jogadores world class como Cristiano, como Benzema, como Messi. Esses caras podem, no lugar de ir para a Arábia Saudita, onde eles não vão ser tão bem pagos assim, quanto o Neymar, quanto o Cristiano, esses caras podem optar pelo Japão, pela Coreia, como também uma forma de elevar ainda mais o futebol asiático e jogar contra esses jogadores na Champions da Ásia, né? Então a gente tá com um mercado agora que tá elevando a qualidade do futebol asiático. E com o Messi nos Estados Unidos, fazendo isso também de elevar o futebol dos Estados Unidos para também competir com o futebol mexicano, que também é um futebol com qualidade menor que a Europa, mas também é um futebol bem competitivo. E quando eu digo dessa questão que a gente tem um preconceito também, repare, a Liga Francesa não é uma liga competitiva. Não acho que o nível da Liga Francesa seja um nível de excelência, tal qual a Premier League, tal qual até mesmo a Bundesliga, Série A. Não acho. Acho que inclusive ela fica atrás dentro da Europa. Acho que fica atrás da Liga de Portugal e da Liga da Holanda.
né? E acho também, e aí é uma aspa que muita gente vai discordar de mim, acho que fica atrás de ligas asiáticas. Óbvio, a Saudi Pro League agora com esses jogadores, mas também acho que muitos times da Ligue 1 acabam ficando atrás de times da J-League, da K-League, né? Até mesmo dentro da própria Liga da China. Isso acho que fica exemplificado quando a gente pega o time da pré-temporada do PSG, e aí, ok, pré-temporada, legal. Mas quando a gente pega esse time normal da pré-temporada do PSG, sem Neymar, sem Mbappé, mas com Donnarumma, com Marquinhos, com Asensio, o Verratti jogou essa partida também. Quando a gente pega esse time do PSG, é um time muito comum, que perdeu para o Cerezo Osaka. Ou seja, o atual tetra campeão francês perdeu para o quinto colocado da J-League. E perdeu jogando mal. O PSG não jogou bem. Os 2 gols do PSG foram, obviamente, jogadas criadas, legal, mas quem dominou a maior parte do jogo foi o Cerezo. O Bayern de Munique, por exemplo, dominou o Kawasaki. Eu não acho que times alemães consigam perder facilmente do jeito que um time francês perdeu para um time japonês. O próprio Manchester City teve algumas dificuldades contra o Yokohama Marinos, mas quando o time titular entrou em campo, quando o Haaland entrou em campo, quando o Bernardo Silva entrou em campo, não deu jeito. Não deu jeito. O time reserva do City empatou com o Marinos em 2-2, mas o time titular ganhou de 3-1, basicamente. O final do jogo foi 5-3. Então, você vê que esses times asiáticos estão crescendo, enquanto os times médios ali da França não estão avançando. Mas a gente tem um negócio com a Liga Francesa, top 5 da Europa, porque está na Europa. Se a França não fosse na Europa, o campeonato francês era foda-se. Que nem a Europa é foda-se pro Brasil, que nem a Europa é foda-se pro Japão, e que nem o Brasil é foda-se pro Japão às vezes. Então eu acho que é assim, galera, ó. Principalmente com esse movimento que a gente viu da Arábia Saudita, vale a pena acompanhar essas ligas. Óbvio, você não vai ver um nível que você quer. E até mesmo na MLS, tá? A MLS está abaixo dessas ligas que eu citei. É só a gente fazer essa comparação. Mas é uma liga que está se desenvolvendo. Uh, Acho que vale a pena que a gente abra espaço, e isso está sendo feito, para que a gente quebre esse preconceito que a gente tem com outros futebol. Eu ia falar outros futebols, mas né? Outras formas de se jogar o futebol que são vistas na Ásia, no resto da América, na África. E eu acho muito legal que, assim, acho uma pena que o marketing, as empresas ainda não tenham visto isso. Acho mesmo uma pena. Porque a Liga Saudita realmente está sendo transmitida agora por causa desses craques, né? A Leagues Cup, acho, ou a US Open Cup, vai passar no Casé porque tá o Messi. Vai passar, acho que só os jogos do Inter Miami. Pô, mas não seria legal a gente ter a J-League transmitida? Não seria legal a gente ter a K-League transmitida? Não seria legal a gente transmitir o campeonato mexicano? Não seria legal, talvez, a gente ter um campeonato egípcio? Campeonato marroquino? São seleções, são times que nos últimos anos frequentaram o top mundial. E a gente precisa ver esses caras surgindo, como também uma forma de integração para o nosso mercado. Sabe, às vezes pode estar surgindo um cara genial no Yokohama FC que passa batido, porque ele joga no Japão. O Kaoru Mitoma, ele surgiu no Kawasaki. Depois ele foi comprado pelo Brighton e emprestado para a Liga Belga. E hoje ele está deitando no Brighton e foi uma das principais atrações da última Copa. E o Mitoma, talvez, se a J-League tivesse sido transmitida para o Brasil na época que o Mitoma estava surgindo, cara, talvez ele pudesse ter pintado no Palmeiras.
Talvez ele pudesse ter pintado no São Paulo. Eu acho que a gente precisa também quebrar um pouco do nosso preconceito, sabe? E acho que a chegada do Neymar na Arábia Saudita pode ajudar. Não acho que vá, mas eu acho que pode ajudar. E acho que cada um de nós que acompanhou esse vídeo aqui, eu queria que ficasse essa reflexão, sabe? A gente está muito acostumado com um nível que, infelizmente, não pode ser atingido por outros lugares fora da Inglaterra, por exemplo. Também por conta da economia. Mas eu acho que vale muito a pena a gente abrir espaço para essas ligas alternativas, que são muito competitivas, são muito legais de se assistir. E assim, embora o horário, por exemplo, seja ruim, eu tenho amigos que assistem melhores momentos da J-League e falam: caramba, foi jogão, bom jogo. E sim, foi um bom jogo. Às vezes melhor do que você assistir um Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille. Às vezes melhor do que você assistir São Paulo e Flamengo. Às vezes você assistiu um. Putz, qual foi o jogo? O jogaço outro dia que teve? Foi um Yokohama Marinos e Kashiwa Reysol, acho. Pô, jogaço. 5-4. Jogaço. Mas a gente perdeu. A gente não conseguiu ter uma noção do que foi, porque ninguém fala sobre. E eu entendo que não tem um expoente no Japão. Até acho que o Neymar podia ser esse expoente no Japão. Acho que teria totalmente esse espaço. Mas será que não vale a pena também a gente ficar de olho? Como a gente tá começando a ficar de olho na Arábia e nos Estados Unidos? Sei lá, acho que a gente pode se surpreender. É isso, galera. O Neymar foi anunciado pela Arábia Saudita, né? Pelo Al Hilal. Espero que a Ásia, né, como um todo, consiga melhorar o seu futebol, que as ligas do Extremo Oriente estejam vendo essa movimentação saudita e não percam o time de agir, não percam o time de investir e de trazer grandes jogadores para suas ligas, para que a coroa da Ásia não seja perdida para a Arábia Saudita. Beleza? Vou ficando por aqui. Obrigado a vocês. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. E aqui na descrição todos os links para o Japão FC, beleza? Vou ficando por aqui, muito obrigado e até mais.